esse SAP Concurso Show é louco mesmo, né? Porque Eu amo. agorinha tava a Bruna Luiz falando que comeu o homem do hotel. Aí agora vem a Viviane e fala da filosofia existencial. E vamos, É né? uma montanha-russa de emoções e aprendizados bizarros, né? Juro, eu fico muito feliz quando eu venho na SAP Concurso, porque sai muito da minha rotina. Só que eu volto pra casa, tipo assim, cheia, sabe? Muito bom, muito bom. Vamos agora chamar uma dupla maravilhosa. O nosso querido Denis, todos conhecem, um dos mega heads. Acho que é mais do que head, ele já está acima do head. Não sei nem como é que chama. E uma querida que todos conhecem da televisão, apresenta o programa Bem-Estar. Chama aí, Bibi, os dois. Jornalista e apresentadora do programa Bem-Estar, Valéria Almeida. E Denis Tacitano. O Denis já é de casa. Tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Muito bom. A diversidade do SAP Concurso é sempre muito louca, hein, Denis? Os assuntos aqui, mano, bagulho é louco mesmo, hein? Olha quanta coisa já rolou aqui. Que é isso? É muito legal trazer esses temas que estão no nosso dia a dia, né? Sempre falar de diversidade, compliance, são temas do nosso dia a dia, a gente fala com muito prazer. E aí a gente falou um pouco já hoje, queria trazer de volta esse tema ESG, e a gente sabe a importância disso para o planeta, né? Mas dentro da firma, assim, na prática, qual o impacto do ESG dentro do mundinho ali? Primeiro, a empresa tem que seguir os padrões da sociedade. Quando a empresa não segue o padrão da sociedade, alguma coisa está estranha, né? Então, a parte do ESG, a gente pensa muito em sustentabilidade e na parte social. Tem também a parte de governança, que é muito importante. Então, são 3 pilares muito fortes que a SAP apoia os seus clientes e também internamente a gente tem que seguir esses padrões, tanto de governança quanto de sustentabilidade. O concurso também ajuda, a gente vai falar depois, mais para frente, nessa parte de sustentabilidade e na parte social. Quando eu falo que a empresa tem que imitar um pouco a sociedade, você não pode ter uma empresa numa bolha completa. Você tem que ter uma empresa que, quando você olha para essa empresa, você fala, essa empresa é uma empresa que está no Brasil e como é que essa população brasileira está refletindo nessa empresa. Então, é muito importante a gente ter todos esses conceitos dentro das corporações. Bom. E hoje em dia a gente está falando muito de ESG, assim, mas nem sempre esse discurso é aplicado na prática, né? Além da reputação, quais são os principais problemas que as empresas podem enfrentar nesses casos? Isso pode acarretar em problemas financeiros, por exemplo? O problema que a empresa enfrenta em colocar em prática o ESG é estar alinhado com a estratégia da empresa. Então, tem que revisitar a estratégia da empresa até para ter ações que vão de encontro a essa estratégia. Quando a gente tem uma estratégia completamente fora do discurso, é aí que a gente não aplica o ESG. É aí que fica só no discurso. Então, uma boa prática estratégica é alinhar todos os objetivos e todas as ações à estratégia da empresa. E tudo isso com métricas. De novo, para não ficar só no discurso. Quais são os objetivos, quais são as métricas. Como que eu vou comunicar para o mercado que eu realmente estou fazendo isso? Que não é só alguma coisa para ficar bem na foto, né? Então, isso é extremamente importante, é alinhar a estratégia com as métricas e ter tudo isso em conjunto. Valéria, dá para dizer que uma família também é uma empresa, né? Uma família também é uma organização, né? Então, como seriam as famílias também trazerem o ESG para dentro, né? Trazer essa visão do meio ambiente, da parte social, da governança. Como é que seria isso? Adoro essa provocação. Eu acho que a empresa, toda vez que alguém fala para mim, uma empresa, ela não é nada além de um CNPJ, né? Se você vai lá e faz um registro, você tem uma empresa. O que faz uma empresa existir são as pessoas.
Quando a gente discute as práticas, a gente está falando de práticas de pessoas. E essas práticas das pessoas, elas são práticas para serem adotadas em quaisquer lugares. Em casa, na rua. Então, quando a gente fala de uma empresa se preocupar com a questão ambiental, uma empresa são as pessoas. Se uma pessoa entende que existe um impacto real em cada ação que a gente adota na vida, que isso vai impactar na vizinhança, que isso vai impactar no entorno, que isso vai impactar no mundo, aí a gente começa a entender que tudo que a gente faz traz um impacto, positivo ou negativo. Então, e essa ação, ela precisa ser revisitada, não só quando a gente fala da empresa, mas por nós o tempo inteiro. Porque muitas vezes a gente acha que está arrasando num comportamento, acha que é super descolado, que está super à frente numa determinada temática, e está errando muito em outras. Então, você acha que tudo bem, por exemplo, você ser vegetariano, porque você não vai comer os animais, mas você não se preocupa com as pessoas que são assassinadas o tempo inteiro numa violência sem igual e que, em geral, matam as pessoas pretas. Por quê? Por que você se dói por um lado e você não se preocupa com o outro? Em que pacote você coloca as pessoas negras? E aí, às vezes, você se preocupa com a pauta racial, mas você é homofóbico, transfóbico. Então, assim, isso a gente precisa se revisitar o tempo inteiro. Então, quando a gente adota uma postura coerente com a vida, isso não quer dizer que a gente tenha que saber de tudo o tempo todo, mas a gente precisa estar aberto a tudo o tempo todo. Quando a gente adota uma política, uma prática coerente com o que a gente verbaliza, a gente acaba tendo impacto em tudo. Na família, na empresa, na vizinhança, e assim a gente vai reverberando. Então, acho que o nosso comportamento como ser humano, ele vai trazer impacto em todas as esferas. Na família, como família, na empresa, em tudo. Aproveitando que você citou isso agora, você acredita que a inclusão multirracial pode trazer outras visões de negócio para a empresa? Sempre. Sempre. Eu acredito muito no impacto positivo da diversidade. A gente fala da inclusão racial porque a gente tem uma população... Aqui no Brasil, nós somos 56% da população. Quando a gente fala de uma inclusão, e é uma inclusão real, e não a marqueteira, não a que a gente coloca na propaganda e mostra aquela única pessoa como um case de sucesso, como se fosse a única pessoa de uma espécie a contribuir com algo, quando a gente entende que isso é real, a gente vai ter um impacto grande em toda a sociedade, porque 56% da população impactada positivamente, empregada, é 56% da população com dinheiro, tendo acesso, podendo ter uma boa moradia, ter comida na mesa, um acesso à educação, ao médico, ao remédio. E as empresas, obviamente, ganham com isso. Porque quando a gente pensa... Eu gosto sempre de dar o exemplo de produtos de cabelo. Porque eu passei anos sem conseguir comprar um produto que fosse para o meu cabelo. E, obviamente, quando você vai olhar nas empresas, aí você pensa, pô, mas 56% da população é negra. Como é que você não tem produto para cabelo crespo? Agora tem. Mas aí você fala, como é que não tem? Não tem porque você diz, a população negra não tem dinheiro para comprar. Então, por que você não emprega a população negra para que ela tenha dinheiro para comprar, já que 56% da população é negra? Aí você coloca todas as pessoas da sua indústria brancas, inclusive as pessoas do marketing. Aí fazem um produto para cabelo cacheado, que não é crespo. E aí colocam lá que é para domar cachos. O domador de cachos. Você diz, gente, não tem uma pessoa negra nessa empresa. Obviamente não tem. Porque o meu cabelo não é algo para ser domado. Ele está tranquilão. Ele está tranquilão. Quem não está é quem está fazendo isso achando que eu preciso ser domada. Então, quando você tem uma empresa diversa, você não erra. A chance do erro vai ser menor. Se você tem pessoas... Hoje eu tenho a sorte de trabalhar num grupo que tem pessoas brancas e negras, héteros e homossexuais, cis e trans, pessoas do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, do centro-oeste. Claro que a gente pode errar, mas a chance é menor, porque quando uma pessoa fala algo que é homofóbico, alguém vai estar ali para dizer isso não. Se alguém tiver com uma conduta mais racista, alguém vai dizer isso não.
E as empresas, todas elas, cresceriam muito. Você está fazendo um produto, você tem algo a oferecer. Mas enquanto você olha para esse outro como uma espécie a ser estudada e não como uma espécie a ser integrada, isso não vai ser real. E as pessoas hoje têm mais acesso à informação. Inclusive, as empresas estão lá, a gente vai lá e vê o comercial muito bonito na televisão, e a galera já entra no LinkedIn, aí vai lá e posta a foto e diz, olha a empresa. No comercial que passou na TV, está lá a pessoa negra abrindo a conta no banco. Aí você olha para a foto da empresa, você fala, não tem uma pessoa negra. E isso está em todos os lugares. Então, assim, em que lugares a gente está colocando? Aí a gente, obviamente, vai falar, eu vou falar da pauta racial, porque nós somos 56% da população. Mas a gente também tem 51% da população feminina. E aí, quando alguém me chama para fazer uma palestra e falar das minorias, eu digo, que minorias, minha gente? Minorias no poder, minorias com bons salários, porque as mulheres ganham menos do que os homens fazendo os mesmos trabalhos. E com estudos reais do INSPER, comparando escolaridades. Não é, uma pessoa não tem, ele estudou na faculdade pública renomada. Não, é comparando pessoas que estudaram na faculdade pública, pessoas que estudaram na faculdade privada. E aí você coloca lá uma mulher ganhando menos do que um homem homens brancos e mulheres brancas. As mulheres negras chegam a ganhar 70% do salário de um homem branco, com o mesmo cargo, com o mesmo nível de escolaridade. Então, isso também não é inclusão. Isso é marketing, social washing. Tá bonito para a sociedade ver, mas, na prática, isso não é uma inclusão que vai trazer um impacto real para a sociedade. Não é. Essa pauta do SG, eu vejo todas as empresas interessadas, a SAP eu vejo bastante. Quais são os empecilhos? O que é que trava a implementar? Quais são as tretas que tem no caminho? Assim? O que é que falta para... Primeiro, a empresa mudar os objetivos e alinhar esses objetivos. E a parte sistêmica também é muito importante. Por quê? A gente tem que comunicar ao mercado essas metas e como a gente está chegando nessas metas. Senão vira só marketing. E como é que você comunica para não soltar dados aleatórios? Você tem que ter a parte sistêmica bem feita. Para quê? Para conseguir comunicar dados reais para o mercado. Então, é extremamente importante sair desse greenwash que a gente fala, né, do ESG, só para inglês ver, com dados e métricas. Então, algumas empresas não têm sistemas que comunicam isso, que possam apurar esses KPIs para dizer para o mercado, olha, eu falei que ia fazer isso, em tal data eu fiz. É tratar como um projeto a ser entregue dentro de prazos, tá, com metas e métricas. Então, isso é difícil. É você contextualizar, colocar os objetivos e comunicar sem ser uma maneira que a gente brinca que é fluff. Né? Uma maneira real e falando, aqui eu estou chegando nesse resultado. Esse é o grande desafio. E eu tomo a liberdade de acrescentar que também é ter uma mudança real de quem está no poder, de quem está no comando das empresas. Porque enquanto fizerem as contratações ou as ações ambientais, de governança, sociais, preocupadas somente em dar uma satisfação para a sociedade, acreditando que é só porque a sociedade está muito politicamente correta, se você é um gestor e você acha que algo é politicamente correto, então o seu pensamento está errado, porque o politicamente correto é o correto. Se você faz a piada do politicamente correto, é porque o seu pensamento não está alinhado com o discurso. Né? Porque aí, na prática, você não vai fazer de verdade. Quando você fizer de verdade, vai ser mais fácil você comunicar, porque é verdadeiro para você. Não vai ser um grande esforço. Se você contrata uma pessoa trans, depois você não vai fazer uma piada sobre ela no cafezinho, porque você contratou acreditando no potencial dessa pessoa real. Você acredita de verdade que ela vai contribuir, você enxerga aquela pessoa como uma pessoa. Então, quando você adota políticas reais, ambientais, você está preocupado de verdade com o impacto que você vai provocar com as suas ações, com o produto que você está colocando para o mundo,
ou simplesmente com o impacto que você vai ter com a existência da tua empresa, com o lixo que você produz, se você tem copinho de plástico para todo canto, onde você desova o seu esgoto, tudo isso, se você tem isso como um pensamento real e está alinhado, na hora que você vai comunicar, fica muito mais fácil disso ser verdadeiro, porque o comando vem de cima para baixo. E tem um ponto que me incomoda muito na temática do ESG, dessa parte social também. A gente sempre tem os dados que melhora a criatividade, que melhora... E fazer o que é certo? Por que tudo precisa ter um objetivo a ser alcançado? E o que é certo? Se é certo, por que eu tenho que colocar um monte de métrica para provar que para uma empresa tem que ser assim? Não, isso aqui é certo e acabou. Eu não preciso falar que aumenta e aumenta a criatividade, lá. Não precisa isso. Isso é certo e a gente vai fazer o que é certo e ponto. Encerra aí. É quando a ação vem da consciência interna e não só movido porque o fundo de investimento falou que vai medir as empresas. Não. Vem de dentro. E quando vem de dentro, quando tem uma pureza de intenção, é sustentável a longo prazo, né? Daqui a pouco volta o rolê, volta atrás, né? E aí é claro que se isso também não vem naturalmente, o impacto que vem de fora, essa pressão que vem de fora, conta. Porque é isso, se uma empresa não adotou isso como uma verdade por iniciativa própria, esse impacto do mercado, da bolsa, dos clientes, todo mundo cobrando, vai fazer com que aquela empresa repense. Porque senão a gente vai ficar só rodando e aí discursando, falando de uma sigla muito bonita, né? Eu sou formada em jornalismo e especializada em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. E aí todas essas coisas a gente vai lá, estuda, tá, mas e na prática? Entendeu? Para além das bibliografias, para além das referências de uma ou outra empresa que fez e que tomou e que foi lá e que adotou uma postura mais firme, assim, e na prática? Então é isso, se vem por bem, muito legal. Agora, se não, essa pressão que vem de fora, ela também obriga a uma mudança. E é melhor que venha de dentro, que saia de dentro para fora, porque aí você não precisa primeiro apanhar, perder dinheiro, não conseguir se estruturar para depois adotar uma mudança. Muda, que isso vai simplesmente reverberar positivamente e, óbvio, que essa conta fica melhor para todo mundo. E, Valéria, deixa eu te perguntar. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais, com mais frequência, pessoas negras em programas de TV, enfim, propagandas, na internet, enfim. Você acha que a gente está perto de atingir um nível de representatividade ideal? É para eu responder real? Não. Não, não e não. Não. Definitivamente não. Enquanto vocês conseguirem contar numa mão, numa outra mão, quantas pessoas são, você fala, aquela pessoa, aquela que tem um black, aquela outra que faz o programa tal. Não, aquela, você consegue dizer 10 pessoas. Aí você fala, você viu que tem uma pessoa negra no comercial do Banco X? Gente, numa população com 56% de negros, quando você consegue dizer, aquele lá, um negro no comercial, um negro num programa de TV, óbvio que tem alguma coisa muito errada. O ideal seria que estivéssemos em pé de igualdade, em equidade, porque o que acontece é que a gente fala da representatividade. E a representatividade importa porque ela inspira, ela encoraja. Mas a representatividade também tem um peso muito grande no social, que é quando uma empresa acha que colocou um representante de uma espécie e que isso basta. 56% da população é negra. Não dá para ficar feliz e achar que isso já está bom. Não dá. Definitivamente não dá. Vou achar normal quando 56% de um auditório tiver pessoas negras. Quando a gente fizer o teste do pescoço e olhar e falar, tá bom, estou sentado num bom restaurante. Quantos clientes são negros? Não os garçons, os seguranças, que estão sempre nos serviços, que não dão dinheiro suficiente para que eles sejam clientes.
Quando a gente estiver numa loja comprando e a pessoa parar de cutucar a gente pedindo uma roupa para a gente também. Porque, obviamente, a gente não tem condição de comprar aquela roupa. Se eu estou naquele lugar, lógico que eu sou a vendedora. A gente está longe de uma situação de equidade. A representatividade está aí. Agora, a gente também, a professora Rosane Borges, ela fala de uma coisa importante, que é a representatividade e a representação. Porque a representatividade é isso, você vai lá e coloca uma pessoa, outra, e aí, quando alguém entra numa empresa, diz, tem pessoas negras, mas que lugar que ela está ocupando? O que ela está representando? Quantas são líderes? Quantas estão em bons cargos? Quantas terão dinheiro suficiente para pagar as escolas dos seus filhos, para pagarem uma própria especialização, para não dependerem que a empresa deu ou não deu uma bolsa para o filho? É disso que a gente está falando, de colocar realmente, de ter um projeto real de inclusão. Então, a gente está longe, muito longe. E, olha, óbvio, eu falei, dei o exemplo porque você me perguntou da TV e da publicidade. Mas esse é o meu trabalho. Mas entre num banco privado todos os dias e me diga quantos atendentes serão negros, quantos gerentes são negros. Vá a um hospital privado. Por que eu falo do privado? Porque onde é concurso público, uma pessoa negra presta um concurso público. Mas, quando a gente vai falar das pessoas, dos cargos em que um gestor olhou um currículo, deu uma oportunidade, ou um gestor criou um projeto de inclusão real, contratou jovens, trainees, pessoas negras e capacitou. E não adianta colocar lá no processo de seleção dizendo pessoa que fala inglês fluente, francês, espanhol, que tenha vivências no exterior. Porque você não está dizendo que você não contrata negros, mas você já está fazendo uma linha de corte que é óbvia. É óbvia. Assim como vários momentos a gente já teve na nossa sociedade. Quando a gente teve a libertação da população negra escravizada, não ficou mais dito na lei que os negros eram proibidos de entrar na escola, mas as escolas só eram permitidas para quem tinha dinheiro. E se a população negra não tinha dinheiro, porque ela não foi contratada, como que ela ia para a escola? E aí depois, na hora de votar, também só podia votar quem era alfabetizado. Aí a pessoa negra, de novo, está fora. Não vota porque não quer? Não vota porque não pode. E a gente continua reproduzindo esses comportamentos porque a gente sabe que várias coisas numa sociedade em que a gente vive, numa sociedade do capital. Então, eu posso ou não posso comprar a minha comida? Eu posso ou não posso comprar a minha roupa? Eu posso ou não posso pagar a minha escola? Então, quando a gente fala da representatividade, da equidade, tudo isso está relacionado ao que meio e que jeito a gente vai ter de viver. Então, a gente precisa caminhar muito, prestar bastante atenção no que é que a gente, de fato, está fazendo para isso, para além da publicidade. Denis, tu poderia dar um exemplo assim concreto de alguma coisa da SAP, algum programa para SG que está rolando, assim, que está acontecendo, ou de representatividade, qualquer outra camada? A gente tem o programa de autismo, né, Autism at Work, que emprega pessoas com autismo. Então, na semana passada, no programa do Marcelo Tass, foi uma pessoa com autismo, deu uma entrevista, e eu conhecia muito bem aquele cenário, não era uma coisa estranha para mim. Por quê? Por conta da SAP. Por quê? Eu fui um gestor que deu uma oportunidade para uma pessoa com autismo no meu time, 2. Então, foi uma empresa, a Specialisterne, nos capacitar em como lidar com a pessoa que tem o espectro do autismo. No começo, todo mundo ficou um pouco preocupado. Por quê? Por causa dos preconceitos, né? Como é que eu vou lidar? A empresa foi lá explicar o que era o espectro e o que era aquela pessoa, porque são níveis diferentes. Nós entendemos, a pessoa excelente foi efetivada. Então, assim, esse é um dos programas excelentes que, assim, se não fosse pela SAP, eu não teria conhecimento, eu não teria contratado, e hoje, em todas as palestras que eu faço, eu levo as pessoas com autismo, assim, olha, contrate a Specialisterne, vale a pena dar. Por quê? As pessoas que não têm espectro, que não têm nenhum desafio, quando você vai fazer o emprego, você não fala, eu sou ruim nisso, 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 nisso. Quando a gente vê pessoas que têm desafio, a gente só pensa no que a pessoa tem de debilidade.
A gente acha que ninguém tem debilidade a não ser aquelas pessoas com desafio. Então, qual que é a parte boa? No caso, a pessoa que a gente contratou tinha a concentração acima da média. De todos. Então, enquanto a pessoa pulava de um para outra, todos nós, ela concentrava e executava as tarefas antes. São todos assim? Não são. Mas isso serviu para a gente o quê? Abrir os olhos. Nós temos o BEM também, que é o Black Employee Network, dentro da SAP. Eu, quando entrei, eu falei, vou ajudar, vou entrar, vou ser um porta-voz. E aí, o que acontece? A minha vida inteira eu vivi numa bolha. Por quê? Meu pai é ex-jogador de futebol, né? Então a gente sempre teve uma vida diferente, morei nos Estados Unidos, no Canadá, sempre estudei em colégios particulares e tudo mais. Então eu tinha uma outra vivência do negro que, quando chegava, era filho do Ivair, então estava tudo bem, abria a porta e tudo mais. Então não tinha uma visão de periferia. Então, para mim, o racismo, isso aí não é nada, é igual qualquer outra coisa e vamos em frente. Isso, a SAP mudou a minha visão. Por conta disso, por conta dessa experiência. No mês passado, eu sofri uma injúria racial no condomínio que eu trabalho, que eu vivo. Eu moro no Jardim e sofri uma injúria racial. Se fosse antes, o que eu ia fazer? Nada. O que eu fiz? Fui para a delegacia. Fui para a delegacia, contratei um advogado, porque se eu, que tenho condições, que sou esclarecido e não tenho vergonha em tocar nessa pauta, não for em frente, quem vai? Então, eu tenho que ir, não por mim, mas por toda uma nação. Então, eu peguei, aí vem, mas isso não vai dar em nada. Não, vai dar. Só de ir, já deu. É de ninguém ir que não deu. Então, isso foi a empresa que colocou na minha vida. Porque até então, se é negro, para mim era igual falar, se é baixo, se é alto, se é gordo, se é magro, estava ok. Então, não tem problema, porque não me afeta, mas a empresa trouxe esse contexto geral para eu olhar e falar, eu preciso, por conta da minha potência, fazer uma coisa diferente. Então, parei uma caminhada que eu estava fazendo, fui até a delegacia, liguei para o advogado, foi lá, prestei, as testemunhas foram, tudo ok, a pessoa vai ser indiciada. Eu queria... Eu queria pegar o gancho do que ele falou sobre a experiência que ele teve como homem negro, que teve uma condição de vida, e falar sobre essa... Quando a gente tem uma sociedade que inclui, a gente troca as experiências. Porque ele é um homem negro que teve um acesso a ensino de qualidade. Eu sou uma mulher negra que nasceu e cresceu na periferia, que fez faculdade, boa parte da faculdade, fazendo faxina na casa dos professores para poder pagar o estudo, que foi criada por avós nordestinos que não tiveram a oportunidade de estudar. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. E aí a minha avó dizia, filha, no ano que minha mãe morreu, eu estava na 4ª série. 4º ano do ensino fundamental. A 4ª série é muito a gente dizendo, né? De que geração a gente é. E aí... 4ª série. E aí, quando a minha mãe morreu, eu estava na 4ª série. E a minha avó tinha só estudado Mobral, já adulta, já com as filhas grandes. E ela dizia assim, filha, eu preciso que você preste muita atenção na escola, porque a partir do ano que vem, quando você tiver aquelas contas muito grandes, eu não vou conseguir te ajudar. Ela queria falar de todas aquelas chaves e tudo. Ela não ia conseguir. Então, com 10 anos, eu tinha o amor da minha avó, mas eu sabia que eu não tinha o apoio. E eu sou fruto da escola pública. E no meu último ano da faculdade, privada, eu fui expulsa da faculdade por falta de pagamento, porque a minha dívida com a faculdade ficou enorme. As minhas faxinas não davam conta de pagar o meu estudo. Então, passei 2 anos fora, trabalhando, juntando dinheiro para poder pagar o que eu devia e voltar para estudar. Então, hoje eu estou aqui, jornalista, apresentadora da Rede Globo, 11 anos que eu trabalho na TV, são 16 anos como jornalista, que poderiam ser 18 se eu não tivesse sido impedida de estudar. E, na época, quando eu fui expulsa da faculdade, eu fui expulsa, quero dizer assim, eu entrava na sala de aula, os professores eram retirados, eu entrava na sala de aula, os professores eram retirados. Então, ou eu ou ele, e eu prejudicava uma classe inteira. Então, pegou na minha parte assim, moral. E na minha parte moral,
neta de pessoas que preferiam não comer a dever, porque tudo que tinham era o nome limpo, eu não fui procurar justiça. Eu devia, morria de vergonha de dever. Hoje eu conto essa história aqui, mas eu morria de vergonha de dever. Como que eu vou procurar justiça se eu estou devendo? Então eu simplesmente saí chorando e fui. Então, a minha vivência como mulher negra, que veio de uma periferia, que foi criada por nordestinos que não tiveram acesso à educação, é uma vivência diferente da dele. Quando a gente se junta para compartilhar o conhecimento, quando as empresas absorvem de verdade, entendendo que cada um de nós é uma pessoa, a chance dessa empresa ser melhor, ela é muito grande. Porque aí não coisifica, não acha que tem que ter um representante para falar por todo mundo. A minha fala não representa o Denis. A fala do Denis não representa a minha vivência. Não representa. Porque a gente é uma pessoa, cada um aqui. Como a gente entende que cada sujeito branco é um sujeito com a sua individualidade, com a sua vivência. E assim também é com cada um de nós. Então, eu só quis compartilhar isso tudo para deixar claro que quando uma empresa dá a oportunidade de ver potencial, a gente vai e faz. A gente vai e faz. Se as portas não tivessem sido abertas, isso tudo que eu estou contando seria só um monte de história para eu continuar contando e lamentando. Mas eu estou aqui contando, trabalhando, compartilhando o meu conhecimento acadêmico, o meu conhecimento de vida em cada coisa que eu faço. Porque tudo que a gente vai com a gente para tudo que a gente faz. Aquela história de que quando você está no trabalho, você deixa o que você é da porta para fora. Isso é teoria que não se aplica a nada, né, gente? A nada. A gente é o que a gente é em todo lugar que a gente vai. Senhoras e senhores, salva de palmas, Valéria e Denis. Prazer, grato pelo seu tempo e presença. Denis, é nóis. Valeu, Obrigada. querido. Obrigada pela escuta atenta. Obrigado. Obrigada.